Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Leonardo Magalhães, mas podem me chamar de Léo. Conforme eu tinha falado no último vídeo, eu ia fazer uma série de 3 vídeos explicando por que a forma como está sendo tratado o combate ao corona não está sendo eficiente. O primeiro ponto seria do ponto de vista médico, que foi o vídeo anterior. O segundo ponto, do ponto de vista econômico, que por isso que estamos aqui neste lugar diferente para poder fazer uso do quadro, que vai facilitar muito o entendimento. E o terceiro ponto que eu vou trazer semana que vem é do ponto de vista político, do ponto de vista dos interessados. Pô, Léo, por que do ponto de vista médico, do ponto de vista econômico, não faz sentido e ainda assim a gente ouve tanto por aí, tantas pessoas interessadas em espalhar essa desinformação ou de repente apenas um outro ponto de vista, mas omitindo na maior parte do tempo este ponto de vista que eu trouxe para vocês, tanto na semana passada quanto vou trazer hoje. Então vamos lá, vamos começar aqui. E aí para facilitar, eu não vou escrever enquanto eu falo com vocês, eu vou usar um pequeno truque de mágica e aí já vai aparecer o quadro todo escrito, beleza? 1, 2, 3 e... Certo, então vamos lá. Tá aqui a mágica feita. E eu vou usar como exemplo um restaurante. Pode ser um pequeno comércio, uma padaria, uma mercearia, qualquer coisa que tenha um pequeno, médio porte que de repente está ali na sua região. Por que eu vou usar isso? Porque eu ouvi bastante o pessoal criticando o dono do Madeiro, criticando o Roberto Justus, como se as coisas que eles falassem fossem verdadeiros absurdos. E tem algumas outras pessoas também que falam, estão querendo que as pessoas voltem a trabalhar porque as ações delas caíram e aí querem revalorizar o dinheiro que tem investido em bolsa e não sei o que, tudo mentira. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês qual é o interesse de mentirem tanto para as pessoas e fazerem tanto mal para toda a sociedade. Por que eles ganham com tudo isso, né? Porque, eles não podem estar fazendo isso à toa, né? Contando tanta mentira, inventando tanta história e tentando falar a exaustão a ponto de a gente acreditar se eles não ganharem alguma coisa. Mas esse não é o foco agora. O foco é explicar aqui, num pequeno ou médio negócio, como que funciona essa questão do corona, certo? Então eu estou usando aqui como exemplo um restaurante, ok? E aí eu vou usar alguns principais pontos que vão ser influenciados com todo esse trancamento, todo esse travamento, certo? Bom, primeiro desse ponto, claramente, funcionários. Neste momento, os funcionários estão sendo demitidos. Você pode até pensar, mas tem linha de crédito, tem ajuda do governo para pagar metade. Ok, mas o Brasil é o país da insegurança jurídica. Da mesma forma como o presidente vai lá, assina um decreto facilitando a verba, facilitando a negociação entre o empresário e o trabalhador, chega um ministro do STF e fala que você tem que envolver o sindicato com isso. Ou seja, uma ideia mirabolante de um cara, a gente sabe qual é a procedência deste indivíduo, né? E aí acaba estragando tudo isso. Então o empresário que está pensando em uma forma de segurar o seu funcionário, até porque existe custo também envolvido na demissão, ele acaba pensando, eu não sei o que vai acontecer amanhã, o Brasil é o país da insegurança jurídica, então quer saber, vou mandar logo embora essa pessoa. Então o primeiro prejudicado quando o pequeno negócio ele para, e por parar eu digo que ele vai parar de funcionar na frequência que ele funcionava, na intensidade que ele funcionava, no grau de produtividade que ele tinha, porque não adianta você dizer, Léo, mas o restaurante pode fazer entregas. Ok, mas nem todo restaurante é configurado para isso. Muitas vezes você tem uma configuração no local, na cozinha, na tratativa, que é justamente para você atender pessoalmente e o extra é o que você entrega por fora. E esse extra não é suficiente para manter aquele restaurante, principalmente se ele for de pequeno e médio porte. Então o primeiro grande prejudicado são os funcionários, certo? Que em sua grande maioria ou serão demitidos ou terão um salário renegociado, ou só Deus sabe o que de pior pode acontecer com eles. Mas o primeiro prejudicado é o funcionário. No segundo momento, a gente tem que os fornecedores, que eles têm um pouco mais de caixa também, mas eles também vão ser prejudicados. Afinal de contas, sem restaurante, e aqui a gente está falando de um, mas na verdade são vários, né? Imagina uma cadeia toda que vai deixar de consumir com esse fornecedor, vai deixar de vender para essas pessoas. Então o restaurante não tem condição de pagar, então manda embora, 10 funcionários, um negócio de pequeno, médio porte. Por quê? Porque vamos supor que aqui ele gasta em torno de 25 mil a 30 mil reais para manter esses 10 funcionários. Afinal de contas, 30 mil reais para 10 funcionários significa um salário médio de R$ 1.500. Para você que não sabe, quem assina a carteira, você paga 100% de encargos para o governo. Ou seja, o dinheiro que você gasta com um funcionário, você poderia pagar 2, se não existe essa carga tributária tão violenta em cima do empresário. E um negócio desse porte, muitas vezes ele tem caixa para sobreviver 1, 2 meses, não mais do que isso. Isso quando ele já alcançou ali seu segundo, terceiro ano e já alcançou uma certa estabilidade. Porque no Brasil, na verdade,
antes de completar os 2 primeiros anos, mais de 60% dos negócios vão à falência. Eles não conseguem dobrar a curva e começar a render lucro. Então, na maioria dos casos, eles sequer estão lucrando, eles já estão trabalhando negativo há muito tempo, com o dinheiro que eles pegaram do banco. Só para você ter uma noção, é mais fácil você matar alguém e não ser pego, mas essa não é uma dica, não é um conselho, do que você abrir uma padaria e ter sucesso com esse tipo de negócio. Mas então, voltando, sem grana, o restaurante não paga funcionário e precisa mandar esses funcionários embora. Sem grana, sem produção, ele não consegue consumir com esses fornecedores, então ele para de pagar o fornecedor e muitas vezes até para com uma dívida, para com o negativo. Sem essa grana, o restaurante ele também não consegue pagar um aluguel. Afinal de contas, na maioria das situações, ele não vai ter grana para comprar o ponto, ele vai estar alugando o ponto. Ele também precisou do dinheiro do banco para poder fazer seu giro de caixa, para comprar dos fornecedores, para pagar funcionário. Se ele tiver antes desse período de 2, 3 anos, onde ele já alcança seu equilíbrio, ele precisa desse dinheiro até para se manter no dia a dia. Então ele não consegue pagar o banco porque ele não está faturando. E por fim, consequentemente, ele não consegue pagar os seus impostos. E isso é muito importante, por quê? Porque uma vez que ele não paga os impostos, a gente vai entender aqui no terceiro quadro o que é que acontece. Esse é um exemplo que eu estou te dando real. E eu conheço um exemplo também numa escala maior, de 30 funcionários, onde praticamente todos já foram mandados embora e alguns estão segurando ainda, onde o restaurante, por não ter uma estrutura voltada para o delivery, não conseguiu se sustentar nesse novo modal. E ele, apesar de não pagar aluguel por ser dono do local, o local está lá parado e deixando de produzir, poderia estar alugando. Então, pelo menos essa dívida aqui de aluguel ele não obtém, porém, não teve condição de pagar seus 30 funcionários, já mandou embora mais da metade, não está consumindo com seus fornecedores porque não está conseguindo produzir dentro do novo modal, não está endividado com o banco, graças a Deus, mas também não está gerando impostos. E a grande tendência, pelo que eu conversei com ele, é que assim que acabar todo esse momento, ele realmente feche seu restaurante, é um restaurante grande, antigo, que já tem aqui na região há muito tempo. Ele muito provavelmente vai fechar assim que acabar essa onda do corona. Por isso que existem já até alguns memes que mostram a onda do corona como uma ondinha e a gente tem a onda do desemprego, a onda da economia como um verdadeiro maremoto que vai engolir toda a cidade, todo o nosso país e que vai vir depois. Se você estava com medo do corona, saiba que esse é o risco real que a gente corre. É esse maremoto que vai engolir a gente depois que tudo isso passar. Então agora vamos botar uma lupa aqui nesses outros itens e entender como isso aqui influencia ainda mais de forma negativa na nossa economia. E para isso, novamente, eu vou precisar do recurso da mágica. Ok, então enxergando com uma lupa, nós temos aqui do cenário anterior o que vem. O funcionário. O funcionário demitido, ele não vai consumir, logo, ele não vai contribuir, não vai ter gasto de imposto sobre o seu consumo. Ele também não vai ter o seu imposto, que é retido na fonte. Então a gente tem aqui um déficit de impostos coletados do funcionário que é demitido. Além disso, a gente tem um custo que agrega mais para o Estado, que tem que pagar uma bolsa para esse funcionário neste momento de crise. Não necessariamente tem que, mas é a medida que encontraram para poder essas pessoas não entrarem em colapso total logo de imediato. E esse é até um exemplo interessante, porque na semana passada, como a gente já está aí há 2, 3, 4 semanas em muitos lugares desse lockdown horizontal, então as pessoas já estão começando a ficar sem grana, grana para alimento, grana para as coisas básicas de dentro de casa. E não acho que esses R$ 600, mais 200, mais cesta básica, o que quer que seja, que sustenta uma família. Porque numa cidade como Salvador, você vai pegar um aluguel de um quarto-sala, de um kitnet, onde muitas vezes ali mora uma família de 2, 3, 4 pessoas, que vai conseguir com esses benefícios juntar R$ 1.000 e poucos, ele vai pagar 300, 400, 500 reais de aluguel. Sobra quanto para se alimentar? Muito pouco. Então começa a entrar aquele pânico, aquele desespero. A pessoa que estava acostumada a produzir e manter aquele padrão para ela e para a família, ela começa a não ter renda. Então na semana passada vimos cenas do tipo o pessoal distribuindo cestas básicas lá em Mussurunga e um amontoado de gente, uma aglomeração. Então a gente manteve pessoas dentro de casa durante 3, 4 semanas com o intuito de evitar aglomerações. Essas pessoas começaram a passar fome, começaram a não ter renda. Isso fez com que, na primeira oportunidade de ter acesso ao alimento, elas se aglomeraram para conseguir. Então, parabéns, funciona demais esse tipo de isolamento. Você vê que você deixa as pessoas com fome, você deixa as pessoas desempregadas e, no final das contas, você não evita aglomeração. Mas voltando aqui à lupa. Então, nós temos também a questão dos fornecedores.
Lembrando que eu estou queimando 1000 etapas aqui no processo. Claro que um comércio como um restaurante, um mercado, uma padaria, não vai ter só esses 4 principais pontos, assim como esses pontos não vão influenciar apenas nessas formas. Mas eu estou sendo aqui o mais simplório possível para poder ser o mais simples de entender. Então vamos lá. O fornecedor ele também tem seus funcionários, o fazendeiro, o dono da fábrica, ele também tem seus funcionários e ele também vai precisar mandar essas pessoas embora. Esse fornecedor ele está em constante ampliação para poder atender o mercado. Então, na maioria das vezes, ele tem dinheiro pego no banco e ele também não vai conseguir pagar, seja os juros, seja a dívida. Então, ele vai também dar mais um quebrão no banco. Então, a gente tem aqui que o restaurante, a mercearia, a padaria está dando um quebrão no banco. Os fornecedores vão precisar também dar um quebrão no banco, porque não vão ter condição de pagar. E, além disso, mais uma vez, imposto. Essa palavrinha que a gente vai vendo aqui em todos os locais, ele vai deixando de ser coletado também, ou vai sendo coletado numa quantidade muito menor. No aluguel, alguém estava alugando aquele local, recebendo o dinheiro do aluguel, e esse dinheiro que ele recebia, ele provavelmente estava consumindo de alguma forma. Então, novamente, imposto sobre consumo deixou de ser arrecadado. E aí temos o banco. O banco também tem funcionários, e o banco está recebendo quebrão de todos os lados. Como é que esse banco sobrevive? Então, o banco muitas vezes vai precisar demitir muita gente. E, novamente, aquela palavrinha mágica, imposto, vem deixando de ser coletado pelo banco. Então, a gente vai vendo que, conforme a gente vai ampliando a escala, conforme a gente vai colocando a lupa em cima do nosso comércio, em cima da nossa economia, a gente vai entendendo que está tudo interligado. Então, a partir do momento que você tranca alguns pequenos comércios, isso expande e toma uma proporção gigantesca e influencia de uma forma muito grande. E é aí que a gente vem aqui para o nosso último quadro. Então, quem poderá nos ajudar agora em toda essa situação, não é? E aí é isso que, diferente do que muitos pregam, sim, nós vivemos uma sociedade altamente socialista, talvez não completamente, talvez não o socialismo bucólico, mas vivemos. Então as pessoas elas vão depender do Estado, este ser belo e maligno que existe, e vão dizer, mas aí então o Estado tem que prover para as pessoas, para que elas sobrevivam esse período, e também prover para a economia para que ela não quebre. Só que aí existe uma grande questão. Como é que a gente provê para pessoas e para a economia? Com bufunfa. E quais são as formas do Estado conseguir bufunfa? Bom, ele pode se endividar, interna ou externamente, e a nossa dívida já é gigantesca, a gente já usa mais da metade do nosso PIB hoje com endividamento e com previdência. Mesmo após a reforma, ainda serão longos anos até a gente conseguir zerar, equalizar, ajustar essa conta, principalmente pelo fato dos parlamentares não terem permitido o novo regime, que era esse que realmente ia criar um novo modal, e a gente ia poder esquecer esse problema para sempre. Então a gente só desviou do primeiro iceberg, mas tem outros tantos pela frente ainda. Então eu acredito que o endividamento mais ainda é fora de cogitação. Muito provavelmente, inclusive, não vai ter nem banco querendo dar dinheiro para o Brasil, sabendo que a gente está passando por uma crise que nossos prefeitos e governantes estão enfiando a gente. A outra forma também é como? Mais moeda, ou seja, a gente imprime moeda. Tem um certo ex-candidato a presidente da República aí que adora essa ideia. Imprime papel e todos os nossos problemas estão resolvidos. Só que não é assim. Quando você imprime mais moeda, ou seja, você coloca mais de um certo produto no mercado, naturalmente você inflaciona. E hoje nós temos uma inflação de um dígito, em torno de 3,5%. Se a gente colocar mais moeda, a gente vai subir nossa inflação, vai subir, e a gente vai chegar a 2, 3, 4 dígitos, como já foi um dia. Quando você acorda e compra um pão de 50 centavos e vai dormir, aquele pão está custando R$50 e no outro dia você não sabe o que vai estar acontecendo. Então, o pesadelo que o Brasil já enfrentou um dia da hiperinflação, com a impressão de moeda, ele pode voltar a acontecer. E a terceira e última forma, já que o Estado ele não gera, ele não produz riqueza, ele é um cara ali sentado, recebendo muita comida e o que sobra ele distribui para quem está em volta. Então tem a outra forma, que é através do roubo, quer dizer, imposto. Bom, eu depois vou fazer um episódio com mais calma explicando por que roubo é imposto, ou por que imposto é roubo, certo? Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Então ele pode roubar mais a gente. Só que a gente já está passando por uma crise, a gente já está apertado. E lembra quando eu passei pelos outros quadros? O funcionário não está conseguindo gerar imposto sobre o seu consumo, sobre o seu serviço. O cara que aluga, o dono do mercado, os fornecedores. Ninguém em toda a cadeia está conseguindo produzir, está conseguindo gerar riqueza. Isso está fazendo com que imposto não seja gerado, está fazendo com que aquele gordão que está ali recebendo comida e vendo que aqui sobra para passar para os outros, ele está comendo pouco.
Só que ele tem muita fome, então ele vai se alimentar primeiro. Vide aí todos os fundos que a gente está brigando, que a gente está falando o tempo todo, para ver se eles topam entregar esse dinheiro para o combate, e ninguém quer, porque ele quer se alimentar primeiro, e depois que ele vai pensar no restante. Então não adianta a gente tentar roubar mais as pessoas via imposto, não, é fora de cogitação você imprimir mais papel e se endividar ainda mais, pior ainda. Então, se a gente não tem durante todo o processo a produção de riqueza, e a gente não tem uma facilitação para que essas coisas funcionem, não adianta a gente pensar que logo a personificação do mal, que é o Estado, vai prover para as pessoas e para a economia, para que essa grande onda que vem depois não acabe matando todo mundo, certo? Então é mais ou menos isso, o vídeo ficou um pouco mais longo, espero que tenha sido didático, espero que tenham conseguido entender por que a onda da economia é tão grave e por que esse fechamento completo ele não funciona, tanto do ponto de vista, óbvio, da economia, de como ele vai quebrar a economia, quanto do próprio ponto de vista do controle de aglomerações, que isso deixa as pessoas em pânico, então lá pra frente as pessoas vão ter que se aglomerar, seja para pegar benefício na agência da Caixa, onde eu já vi também muitas aglomerações, seja para pegar uma cesta básica, as pessoas vão se desesperando e elas vão começar a se aglomerar, elas vão começar a sair de casa e não vão ter dinheiro para comprar seu álcool em gel, uma máscara, uma luva, o que quer que seja, não vão estar preocupados em fazer as coisas da maneira correta, fazer as coisas com calma, porque elas vão estar com fome, elas não vão estar conseguindo raciocinar direito, certo? Então, espero que tenha sido claro. Na semana que vem eu vou trazer do ponto de vista político, do ponto de vista... Poxa, se, Léo, você já me trouxe aqui um bom ponto de vista médico, um ponto de vista interessante da medicina, agora um ponto de vista interessante da economia, então por que ainda assim as pessoas enfiam tanto na nossa cabeça que isso é o que tem que fazer e que vai dar certo, que depois pensa na economia? Por que será? Semana que vem eu trago para vocês. Certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido interessante. Se você tiver alguma dúvida, se quiser conversar comigo, quiser fazer parte da lista de transmissão, só mandar uma mensagem naquele nosso WhatsApp, 719-9602-1162, 719-9602-1162. E a gente se fala e nos vemos na próxima semana. Fechou? Beijo, um abraço, tchau, tchau.